Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para gravar mais um episódio do nosso querido podcast, Tu Porém. Nosso episódio 11, né, irmãos? Perdão. Episódio 12. Já estamos no dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro. Natal está chegando. Uhul! O capítulo, como os irmãos já ouviram, né? Será Jesus reprova a corrupção. O capítulo 11 do livro Vida de Jesus. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a minha irmã Fernanda. Fernanda, diz aí como é que você está. Olá, irmãos! Eu estou muito, muito bem e feliz de estar em mais um episódio. E surpresa de que esse ano tá acabando muito rápido, porque a gente já tá no episódio 12. Apesar de que a gente grava um monte de episódios por dia, mas aí, enfim, bastidores, abafa. E eu estou muito feliz de estar aqui com o Lucas. E aí, Lucas, como você tá? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E já tá chegando o Natal, né? Eu tô olhando aquela música. É Natal. Nossa, tá chegando o Natal, né? E aqui, né, estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast do Porém. E não estou aqui sozinho, né? Estou aqui com a minha digníssima primeira dama, a Gabs. Nossa! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui mais um app com vocês. Realmente o Natal está chegando. Irmãos, olha, eu lembro de eu ano passado arrumando as coisas pro Natal. E agora já tá chegando o Natal, eu fico pensando, meu Deus, passou um ano assim muito rápido mesmo. O tempo tá passando, tá voando, né? E logo mais Jesus tá voltando, hein? Amém. Amém. E eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui hoje com a Paulinha. Tenho o prazer de apresentá-la aqui. Paulinha, que Deus possa estar te guiando e te abençoando aqui com a gente. Amém. Então, irmãos, bora lá. Bora comentar sobre mais um capítulo. Bom, irmãos, então, como os irmãos já sabem, nós vamos comentar sobre o episódio de quando Jesus, ele expulsa os mercadores do templo, né? Eu acho que é a única menção na Bíblia que mostra Jesus nervoso, porque Jesus pistola. Porque em Pistolou. todas as outras passagens, mesmo ele sendo duro, né? Ele falando palavras duras ali para os fariseus, enfim, ele nunca chegou a vias de fato, né? Porque lá na Bíblia diz que Jesus pegou chicote e começou a falar, né? Vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de mercadoria, enfim, não lembro exatamente as palavras. E é bem interessante o que a Ellen White comenta sobre esse episódio. E eu vou passar aqui a palavra pra Fefes, que ela tá aqui doidinha já, pedindo a palavra. Pra ajudar, né, no estudo, eu gostaria de citar o vídeo que eu citei no capítulo anterior, que é da Escola do Discípulo, sobre a entrada triunfal, e eles também falam a respeito desse episódio em que Jesus, ele entra no templo e expulsa as pessoas dali. Contextualizando, Jesus tinha acabado de sair da entrada triunfal, né? Ele tinha acabado de ter todo aquele procedimento. E conta que ele vai ao templo e ele observa um dia seguinte, um dia anterior. E aí depois ele volta para Betânia. Inclusive, Betânia era o lugar onde Lázaro morava. Então, Jesus estava lá com Lázaro. E aí, no dia seguinte, acontece uma cena interessante, que Jesus, ele sente fome e ele decide pegar um fruto de uma figueira que estava no caminho para comer. Isso lá tá em Marcos, no capítulo 11, dos versos 12 ao 14. Só que quando Jesus, ele chega lá nessa figueira, ela só tem folhas, ela não tem frutos. E nesse vídeo, eu achei o pastor, né, o homem que estava ensinando ali, ele conta que a figueira, ela é uma planta diferente das outras, porque
ela primeiro dá os frutos e depois dá as folhas. Então, tipo, Jesus, ele viu as folhas, então ele deve ter pensado, então já deve ter frutos, vou pegar. Só que ela não tinha frutos. E aí Jesus amaldiçoa a figueira. E aí, qual que é essa relação e por que que isso acontece ali com a relação do templo? É que aquela figueira, ela estava meio que enganando, porque não era tempo de figos, ela não tinha dado frutos. Ela só estava demonstrando de que ela tinha dado folhagem, meio que como se ela fosse melhor do que as outras figueiras e tudo mais. E o pastor do vídeo, ele diz, né, que é a mesma coisa com o templo. De que Jesus, quando ele fez a primeira visita ao templo, ele viu tudo de errado que estava acontecendo no templo. E ele estava querendo demonstrar que aquele templo, ele era que nem a figueira. Ele só estava demonstrando de que ele tinha frutos, de que ele produzia frutos. Só que ele não estava produzindo nada. Ele estava produzindo corrupção. Eles estavam enganando as pessoas. E eu achei interessante dar essa introduzida, porque como tudo que Jesus faz está relacionado, né? Então, Jesus, ele volta para o templo exatamente para reprovar toda a corrupção que tinha ali. Que é aí que a gente entra nesse rolê todo de Jesus muito bravo, derrubando as coisas e quebrando tudo. E aí, assim, é interessante, né? Porque Jesus, ele entra ali no templo e ele vê ali as pessoas vendendo coisas. E é interessante que fala ali que ele para ali na escadaria, ele dá uma olhada bem forte para todas as pessoas ali, as pessoas... comerciantes ali, eles param. É como se fosse uma criancinha quando tá... A Paulinha sabe, né? Quando tá fazendo bagunça e sabe que tá fazendo coisa errada, e aí a mãe vai lá e chega bem na hora. Eu imagino que os comerciantes ali, eles sabiam que estavam na casa de Deus fazendo coisas erradas. Eles devem ter ficado atônitos assim. E aí, nesse instante, Jesus, ele fala assim, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em uma casa de salteadores. E nesse momento o capítulo fala que Jesus, ele ficou ali em grande poder, em grande glória, saiu ali uma luz muito forte dele, e aí esses comerciantes, eles acabam fugindo ali, né, de medo. Mas o capítulo, ele descreve o porquê que Jesus, ele fez isso, né? Quando nós vemos o porquê, nós vemos que a casa de Deus é uma casa muito importante. E ali, esses comerciantes, eles estavam extorquindo as pessoas. Então, as pessoas precisavam ali de animais para fazer os seus sacrifícios. E esses comerciantes, eles vendiam ali dentro do templo por preços altíssimos, preços que não estavam ali na época. Além disso, a casa de Deus era um lugar onde as pessoas iam ali para estar adorando a Deus, né? Deus fala ali na sua palavra que onde estiver 2 ou 3 ou mais, ali ele estará presente. Então eu fiquei imaginando Jesus presente naquele lugar, com as pessoas ali gritando, com as pessoas vendendo, falando um monte de várias coisas ali erradas. E a atitude de Jesus foi uma atitude certa aqui, né? A gente pode se perguntar, nossa, mas por que Jesus foi e fez isso? Mas quando a gente vê a seriedade das coisas de Deus, nós vemos que em todos os momentos Jesus, ele estava agindo ali de uma forma certa, não é mesmo, Paulinha? Sim, e eu grifei uma parte aqui no capítulo. No livro que eu uso, né, que é a versão antiga, que é pequenininho, esse trecho está na página 73. E Ellen White diz assim: naquele instante, a divindade irrompeu através da humanidade e deu a Jesus um poder e glória que jamais se manifestara nele antes. O silêncio tornou-se quase insuportável. Então é bem aquilo que a Gabi acabou de dizer, né? Eles foram pegos em flagrante, né? Quando Jesus, acho que quando Jesus explode, né? Que ele começa a falar e tem as atitudes de pegar o chicote e tudo, eu acho que eles devem ter ficado atônitos. E Ellen White fala, né? O silêncio tornou-se quase insuportável. Quem nunca, quando foi pego pela mãe fazendo qualquer coisa errada, você fica assim...
não, você ouve um alfinete cair no chão, de tão tensa que fica a situação. Então, é bem interessante esse episódio. E mais pra frente, nesse mesmo capítulo, depois que acontece todas essas coisas que Jesus ele expulsa, né, os mercadores. Agora eu fiquei confusa, não sei se falou mercadores. Depois que Jesus expulsa essas pessoas que estavam fazendo do templo um ponto de comércio, as pessoas que precisavam de cura, as pessoas que queriam falar com Jesus, Ellen White diz que essas pessoas começam a se achegar a Jesus e ele começa a tratá-las de forma normal. Ele cura as pessoas, tem até um momento que a Ellen White fala que ele pega as criancinhas, embala as criancinhas e que estavam chorando, cura essas crianças que tinham algumas enfermidades, né? Devolve para as suas mães. Então você vê que Jesus, ele tinha uma saúde mental, vamos dizer assim, uma saúde emocional muito equilibrada, porque ele não deixou que o estresse do outro momento atrapalhasse ele no trato com as outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. E eu li isso porque assim, a gente pensa não, às vezes a gente faz isso, acaba acontecendo isso muito comigo. Por exemplo, eu tô estressada com outras coisas, daí eu acabo descontando na Sossô. Às vezes ela faz uma coisinha bem pequena e eu acabo assim explodindo, falando com ela, coisa que, coitada, ela só tem 2 anos e muitas coisas às vezes não é necessário a forma às vezes que eu ajo com ela. Mas eu achei esse ponto interessante, que ele não se deixou afetar. Ele estava nervoso com outras pessoas. O alvo dele, que ele estava chateado, muito triste, era com aqueles mercadores que estavam fazendo da casa de Deus um comércio. E não com aquelas outras pessoas que estavam indo para o templo para buscar o poder de Deus, para buscar a cura. Então esse ponto é bem legal. As pessoas que eram sinceras de coração. Eu só queria destacar que Ellen White, ela dá destaque às crianças, né? Ela comenta que as crianças tomavam a frente nas expressões de louvor, que elas repetiam os cânticos que as pessoas fizeram lá na entrada triunfal. Então, elas estavam repetindo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E aí Ellen White comenta que os líderes tentavam silenciar a alegria das crianças, mas aí Jesus, ele não deixou que elas ficassem caladas, e ele ainda continua: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E eu acho essa cena muito bonita também. Quando Jesus ele chega ali no templo e ele vê a bagunça que estava ali no meio, a gente entende pela história que havia muitas coisas erradas acontecendo ali, inclusive jogos de azar, onde pessoas, os mercadores, enganavam as pessoas ali no meio e eles meio que roubavam o dinheiro delas. Né? E mais do que isso, eles também barravam as outras pessoas, os necessitados verdadeiramente, que queriam entrar no templo para louvar a Deus. E quando Jesus chega ali no meio, ele fica abismado com tudo aquilo e ele fica com raiva. Por quê? Porque eles estão tirando o verdadeiro foco da casa de Deus, que é adorar a Deus, né? E estar e ter uma comunicação perfeita ali com o Criador. E Jesus, quando ele vê tudo aquilo, ele faz o trabalho que os escribas, os fariseus, os líderes daquela época deveriam ter feito e não fizeram, que foi tirar toda aquela bagunça da casa de Deus. Porque se eles se diziam servos do Altíssimo, se eles se diziam pessoas que eram mais ligadas a Deus do que as mais ligadas entre o meio do povo, então eles deveriam ter tirado aquelas pessoas da casa de Deus, né? Aqueles mercadores que estavam ali. E eu creio, né, que Jesus, ao olhar tudo aquilo, ele se entristeceu
terminou ali de tirar aquelas pessoas, e aí ele começou o verdadeiro trabalho dele, que é cuidar das pessoas. E aí os doentes, os gentios começaram a entrar pedindo, foram até Jesus, as crianças também, e Jesus atendeu eles como médico dos médicos, né? E tanto é que a igreja, como igreja, nada mais é do que um hospital que trata de gente, né? Às vezes a igreja é para-raio de doido, mas a igreja é um hospital e trata das pessoas, e como família também. E esse capítulo, ele trouxe muito isso, né? Jesus se chateando com as pessoas que tornam a casa de Deus um lugar onde Deus não pode habitar. Então eu achei incrível esse capítulo aqui, e a lição que eu queria deixar para vocês, irmãos, é pensar que lugar você está tornando, né, a casa de Deus ali que você está, seja na igreja aqui da Parada 15 de Novembro, né, em outras igrejas, que lugar você e como você está deixando a igreja que você está, né? Se você está deixando ela, está tornando a sua igreja mais, digamos assim, mais amorosa com os outros, né? Ou você está sendo mais um doido dentro da igreja, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que é isso, né? Esse capítulo mostrou bastante isso pra mim. O que eu também pensei foi como a gente se esquece muito rápido das coisas, né? Aqui nesse capítulo fala que não era a primeira vez que Jesus estava reprovando a corrupção ali no templo. Exatamente há 3 anos atrás, Jesus entrava ali no templo e mais uma vez as pessoas estavam fazendo comércio errado. E aí Jesus repreende, eles saem correndo ali desesperados. E agora, 3 anos depois, Jesus volta ao templo e as pessoas estão fazendo a mesma coisa. E eu fico pensando nas pessoas que talvez da outra vez tivessem se arrependido, né? Pensado, nossa, olha o que eu estava fazendo na casa de Deus. E talvez tivessem pensado na mudança. Mas as pessoas que estavam de novo nesse erro. E eu fiquei pensando na minha vida. Quantas vezes eu, estando ali em algum erro, peço perdão a Deus, peço para que Ele me molde, mas talvez passando alguns anos, algum tempo, eu me esqueço da minha conexão com Deus e acabo fazendo as mesmas coisas. E Deus acaba tendo a mesma misericórdia por mim. Deus é incrível, né? Deus é um ser amoroso, Ele é um ser misericordioso. Deus, ele nos ama muito, mas o que eu aprendi com esse capítulo foi que quando as coisas são coisas que ferem o coração de Deus, quando são as coisas de Deus, a lei de Deus, Deus, ele precisa, Jesus, né, ele precisa dar essa autoridade, porque as coisas de Deus, elas não são bagunçadas do jeito que às vezes nós achamos que elas são. As coisas de Deus, elas são coisas corretas. E Deus, ele também é um Deus de justiça, né? Nós não podemos nos esquecer disso também. Então, imagine só, se Jesus, ele tivesse entrado ali no templo, tivesse visto todas aquelas coisas e não tivesse feito nada. É como se, mais uma vez, vou aqui usar a Paulinha de exemplo, é como se a Paulinha visse a Sophie fazendo coisas ali erradas na infância dela e ela não fizesse nada para repreender a Sophie. Imagine como a Sophie ia crescer. Talvez ela cresceria ali uma criança mimada, talvez uma criança que fizesse tudo segundo a vontade dela, seria algo ruim, né? E aí eu penso que é por isso que Jesus, ele repreendeu ali naquele momento, porque tem coisas que, de fato, Deus é um Deus de justiça, ele precisa dessa repreensão quando isso afeta a lei de Deus, afeta ao coração de Deus. Mas o mais interessante é que no final de tudo isso, a gente vê que Deus, ele faz tudo por amor. Deus, ele faz tudo por amor. Eu tenho certeza que no fundo do coração dele, ele repreendendo aquelas pessoas, no fundo, ele orou por elas e ele pensou, Pai, muda o coração dessas pessoas, porque se elas não mudarem, se elas continuarem vendendo, não pela venda, mas se elas continuarem fazendo isso, elas não vão adquirir a salvação delas. Então, a minha reflexão que eu gostaria que os irmãos pensassem, que ficou assim muito enraizado no meu coração, é que os irmãos pensem hoje que tudo que Jesus faz é por amor. Então, se os irmãos estão passando por algum momento difícil,
por alguma aprovação, ou se em algum momento os irmãos viram fazendo alguma coisa de errado, foram ler a Bíblia ali, ler Provérbios, né, que tem muitas patadas, e viram algo que Jesus está falando, é porque ele quer que nós mudemos para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação. Então é isso, que Deus possa abençoar vocês. E é isso, Jesus, ele teve essa reação que eu acho que muitos se surpreendem por amor, por permitir que as pessoas mais simples, né, que as pessoas pudessem ter contato com Deus, pudessem estar próximas de Deus, o que aqueles mercadores, enfim, estavam impedindo elas de ter. Bom, esse é mais um episódio do Tu Porém. Esperamos que os irmãos tenham gostado de ter essas reflexões junto com a gente. E nós esperamos os irmãos no próximo episódio. Muito obrigada, um abraço e até mais.